Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Deixa eu te perguntar, qual você acha que é o jogo mais jogado do mundo? Se você já viu a thumbnail, você já viu a resposta. Mas tô falando assim, se você parar para pensar, você imagina que é o que tá na thumbnail? Talvez você imagine um dominó, talvez você imagine sei lá, um jogo de tabuleiro, um banco imobiliário, mas na verdade não é. Um jovem mangaka lá, japonês, começou a criar um mangá para o público adulto. E ele começou a criar esse mangá no público adulto lá no ano de 96. Esse mangaka se chamava Kazuki Takahashi. O Kazuki Takahashi criou esse mangá em 96 com uma ideia muito assim, muito adulta mesmo, que era uma ideia de colocar jogos, né, uns jogos que invocassem e que dessem consequências físicas, que os caras fossem torturados durante os jogos, torturas psicológicas, torturas um conceito adulto. A ideia do mangá inicial era um conceito adulto mesmo, um chamado seinen, né? Um seinen é um mangá adulto. O mangá adulto tinha como visão o protagonista, que é um faraó, que queria lá fazer as paradas dele e que para isso usava monstros de duelo. Esse conceito já estava colocado. Esses monstros de duelo eram invocados e levavam as almas dos perdedores, né? Isso aí era um conceito meio adulto, tinha tortura psicológica, tortura física e tudo mais. Quando esse mangá foi adaptado e se tornou um anime, que é o Yu-Gi-Oh! Master Duel, né, o Yu-Gi-Oh! Monstro de Duelo, o Yu-Gi-Oh! Monster Duel, desculpa, ele foi adaptado nos anos 2000, ou seja, 4 anos depois, e foi adaptado para um público jovem. Então aquela parada pesada de levar a alma, que não sei o que lá mesmo, de torturar, foi removida do anime. E foi refeito uma ideia inicial, né, de focar em jogos de cartas. E assim, nos anos 2000, nasceu o anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que tinha como protagonista o faraó Yami-Yugi, na pessoa de Yugi Moto, que é o anime mais conhecido até hoje, e se tornou, né, um viral. Tempos depois, né, quando foi lançado em 2000, tempos depois, em 2003, chegou no Brasil pela TV Globinho, pois é, pela saudosa TV Globinho, chegou aí no Brasil o anime Yu-Gi-Oh!, né? Yu-Gi-Oh! Monstros de Duel, o Monster Duel, que contava a história do faraó Yami. Eu não preciso explicar a história, que todo mundo conhece esse anime. E de lá para cá foi um sucesso, né? Estados Unidos, Japão, que é o país de origem, Brasil e outros 80 países, tá? Não vou citar todos eles, são 80. Todos eles com versões dubladas e cartas e tudo mais, e não sei o que lá. Foi lançado, inclusive, card games físicos, né? Cartas que você podia comprar. Eu mesmo cheguei a comprar muitas em bancas e ter seu próprio deck físico, porque foi uma febre na época. Eu garanto que muitos de vocês que tiveram a infância nos anos 2003, 2004, 2005 ali, que viram na TV Globinho, compravam em muitas bancas ali os pacotinhos de cartas, né, avulsas ali de Yu-Gi-Oh! Além de alguns comprarem até decks elementais, né, decks estruturais ali, completinhos, com arquétipo e tudo. O jogo se popularizou, passou a ser vendido tanto em bancas de jornais, tem o anime que fazia a popularidade crescer, e o jogo tinha seus próprios, né, tinha as coisas que marcavam, né? Regras complexas, duelos estratégicos e competitivos e um estilo visual marcante, com monstros de duelo, feitiços e cartas armadilhas. Ou seja, não era um jogo comum, né? Ao lado de jogos como Magic e, e outros mais, né, que possam ser mencionados aqui, Yu-Gi-Oh! Figurava entre os maiores. Naquela época ele já figurava entre os maiores. Com o evidente sucesso de Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, vieram as novas franquias. Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! Não sei mais o que, Yu-Gi-Oh! Não sei mais o que, Yu-Gi-Oh! Não sei mais o que. Enfim, foram renovando os protagonistas, renovando as franquias, criando novas cartas, novos arquétipos, inclusive jogos de computador, jogos de celular, e não só os jogos de tabuleiro físicos, né? Não só as cartas físicas. Inclusive, até hoje, tem jogos de Yu-Gi-Oh! Por aí, mas a gente vai chegar nesse meio, né? Com esses novos franquias e essas novas cartas e com essas criações de arquétipos que são criadas até hoje,
o nosso amigo continuava ganhando muito e muito dinheiro e continuava fazendo muito sucesso, né? Ele continuava ali sendo um dos jogos mais rentáveis. Até que, em 2021, ou seja, recentemente, a Konami anunciou que vendeu mais de 35 bilhões de cartas físicas do jogo. E ele entrou para o livro dos recordes, né? Para o Guinness Book, como o jogo mais vendido da história, em número de unidades e em popularidade também, se tornando o jogo mais jogado do mundo. Daí o título desse vídeo. Mas como tudo na vida não são flores, lógico que o Yu-Gi-Oh! Passou pelos seus percalços. E a gente vai falar disso agora. Uma das primeiras coisas que Yu-Gi-Oh! Sofreu quando veio para o Brasil foi censura. Censura em nomes de carta e censura em artes de carta. Como você pode ver no primeiro slide que passou lá atrás e nesse aqui que está na sua tela. Algumas cartas foram censuradas. Quais foram os critérios para censurar cartas? Os critérios foram censuras de armas de fogo, qualquer tipo de arma de fogo. Censura de violência explícita. Censura de conteúdo erótico ou sexual. Censura de simbolismo religioso. Ou seja, qualquer carta que tivesse uma desses quatro tópicos era censurada, sua arte ou seu nome era mudado. Um exemplo clássico são esses dois, né? Tanto que passou, né? O slide que passou, quanto esse que está na sua tela. Mas também posso citar aqui o Monstro que Renasce, que é uma carta muito conhecida, que era um anti-egípcio, que né, pelos faraós ali simbolizava recomeço e renascimento. E quando veio para o Brasil, o Anki egípcio foi removido e foi colocado um monstro genérico que é usado nas artes até hoje. O monstro que renasce foi um dos monstros que foi uma carta mágica, né, que perdeu ali a sua identidade ligada ao meio egípcio, que fazia muito sentido, já que o anime era de um faraó, né? O anime onde a carta Monstro que Renasce foi criada. Mas até hoje, cartas e arquétipos são lançados. Até hoje, jogadores ativos existem, inclusive esse que vos fala é um, tá? Eu vou deixar no card aqui algumas gameplays que eu já fiz e já postei aqui, inclusive em lives lá na Roxinha. Eu faço, inclusive, se vocês quiserem, eu posso voltar com esses vídeos. Basta vocês quererem, né? Basta vocês quererem, a gente volta com os vídeos de duelo, estratégias de duelo. Eu realmente jogo até hoje, tá? Eu joguei ontem, inclusive. Então, assim, jogos como Yu-Gi-Oh! Duel Links e Yu-Gi-Oh! Master Duel, que é o que eu jogo, ainda estão ativos e ainda tem jogadores. Então, assim, não morreu. Yu-Gi-Oh! Permanece. Embora não tenha mais o anime na TV, né? Você não vê mais um anime de Yu-Gi-Oh! Na TV em nenhum dos protagonistas, nem o Yu-Gi-Oh! Original, nem o Yu-Gi-Oh! GX, nem os outros tantos protagonistas que tiveram. Mas são lançados arquétipos, são lançados cartas novas nos jogos até hoje. Mas a primeira grande desafio que o Yu-Gi-Oh! Sofreu foi censura em nome de cartas e censura em artes de cartas. Primeiro grande desafio. Que não afetou muito a Konami e nem muito menos o criador, né, o mangaka, que continuou vendendo as cartas mesmo com as artes censuradas e continuou tendo ali o seu número de jogadores cativos que gostavam do jogo e gostavam do anime também. Né? Outro grande desafio foi a associação com a temática demoníaca, né? O baralho do diabo, uma coisa assim. Que foi muito fomentado pelo nosso amigo aí, o Gilberto Barros, no Bom Dia Brasil, em uma época em que a televisão disputava a audiência de uma forma mais veraz, né, mais voraz, digamos assim. O anime já não ajudava muito, tá? O anime já deu ali um gancho pro Gilberto Barros usar, tá? O anime já deu um gancho pro Gilberto Barros usar. Porque o anime tinha cartas como Caveira Invocada, né? O termo de invocação normalmente é associado realmente a maus espíritos, ao ocultismo. Então, caveira invocada, invocar monstros, eu invoco o mago negro, sabe? Esse termo é muito mal associado. E algumas cartas também com nomes tipo demônio de chifre ou qualquer coisa desse tipo. Cartas que tinham realmente referências ali que poderiam ser mal interpretadas. Então, o Gilberto Barros, no Boa Noite Brasil, ele pegou essas cartas, que já poderiam ser mal interpretadas mesmo, e fez o que já era de se esperar. Mal as interpretou. Ele interpretou elas de forma errônea, de forma mal interpretada. E com isso gerou uma polêmica.
O discurso que o Gilberto Barros usou na época, frases dele, não minhas, eu vou abrir até uma aspas aqui, frases dele, não minhas, abre aspas, palavras do próprio Gilberto Barros na época. Crianças estão brincando com o demônio e os pais não sabem, fecha aspas. Essas cartas invocam monstros do mal, fecha aspas. Temos que proteger nossas crianças contra o mal, fecha aspas. Então, frases usadas pelo Gilberto Barros no seu programa, tá? E ele fez uma matéria detalhada sobre isso, ele realmente detalhou, gastou tempo, recurso da TV Bandeirante para fazer uma matéria sensacionalista, né? Não tem outro nome, sensacionalista e mal informada, é uma desinformação pública, literalmente, que ele fez em vista do anime. E isso gerou uma certa polêmica, alguma repercussão, com cartas sendo queimadas, inclusive as minhas, e com pais proibindo os filhos de jogar, coisa que não aconteceu aqui em casa, tá? Eu queimei as minhas por medo mesmo. Eu queimei as minhas por cagaço, digamos assim. Mas teve pais que pediram para que fossem queimadas as cartas, obrigaram os filhos a parar de jogar. E sim, ele foi bem criticado pela comunidade geek nerd, né? Na época, e ainda hoje. É lembrado, mas é lembrado em tom de zoeira. Ninguém leva isso pro pessoal mais, mas na época ele foi muito criticado. É importante salientar que, apesar da grande polêmica que o programa Boa Noite Brasil e o Gilberto Barros geraram em cima do anime, e de terem sim pessoas que foram proibidas de jogar e perderam seus decks porque seus pais queimaram, o impacto geral foi positivo, porque quem não jogava Yu-Gi-Oh!, quem não conhecia Yu-Gi-Oh! E passou a conhecer por causa do programa da Band, que na época a TV aberta era o único meio de entretenimento, pouca gente tinha internet, às vezes nem tinha, por causa da época. Então, o Gilberto Barros, apesar do desserviço que ele fez, a desinformação que ele fez para ganhar mídia em cima disso, e deu muito certo, porque o programa deu uma enorme audiência, ele também fez um favor para a Konami e para o próprio criador, porque ele fomentou pessoas que não conheciam a conhecer. Pessoas ficaram curiosas e começaram a jogar. O número de jogadores aumentou depois da matéria do Gilberto Barros. Então, de modo geral, a matéria do Gilberto Barros foi positiva para a Konami e para o anime. E também para o jogo. Esse caso do Gilberto Barros e da polêmica que ele criou salienta uma coisa que eu já falei aqui no canal, a propaganda negativa, que eu dei o exemplo do GTA, vocês lembram? Eu vou deixar o card aí para vocês assistirem. A propaganda negativa que o Gilberto Barros criou realmente causou um alvoroço, né? Fez com que pessoas tivessem seus cards queimados. Mas também criou uma curiosidade de pessoas que não conheciam o anime, iam assistir o anime e iam lá comprar o card game e jogar. Então aumentou o número de audiência para a TV Globinho, né, na época lá, exibindo o anime, e também aumentou o número de consumidores do card game. E vou te falar, dos games eletrônicos também. Então, assim, a propaganda negativa que o Gilberto Barros fez na época, no Boa Noite Brasil, serviu de impulso econômico para o anime render mais ainda. E eu já falei da estratégia de marketing da propaganda negativa, eu explico isso melhor no vídeo da propaganda negativa do caso do GTA. Eu vou deixar aí no card para vocês ou embaixo na descrição. Vocês podem ir lá e conferir. Apesar de existir sim uma grande gama de jogadores online, né, com o Duel Links e o Master Duel, existe ainda um comércio muito grande dos jogos, né, das card games físicos, porque há competições pro player, né, a Konami organiza esses eventos e ela paga realmente os vencedores em prêmios em dinheiro. Então, há jogadores pro player, há pessoas que treinam, há um comércio muito grande em volta dos card games físicos. Existem sites que vendem card games especializados em vender esses card games. Você pode pesquisar decks aí, que você vai encontrar decks elementais para comprar. E se você tiver certas cartas e determinadas cartas, você pode vender e ganhar um bom dinheiro. Para o mercado de colecionadores, esses itens são muito caros. Por exemplo, Maga Negra. Tá aí, ó, do lado aí. A versão em inglês da Maga Negra, original de 1999, né? Uma das primeiras artes. A versão em inglês, lembra, não é a versão em português, não é a versão em japonês. Tem que ser a versão em inglês com o original da arte de 1999. Essa carta específica, se você tiver essa carta em bom estado, você pode vender ela por $5.000.
Se você achou que a Maga Negra era o único item valorizado, deixa eu te falar que esse carta mágica aqui, o sarcófago dourado, na arte de 1999, quer dizer, a primeira arte que saiu em inglês, não pode ser em português, não pode ser em japonês, tem que ser em inglês, na primeira arte que saiu, vale incríveis US$ 10.000. E nem é não estou falando nem das cartas mais caras. Você quer saber qual que é a carta mais cara que tem à venda no mercado hoje? Eu vou falar para você. A carta mais valorizada hoje, até o momento da gravação desse vídeo, é essa aqui do lado, Soldado do Lustro Negro, versão de 1999, a primeira versão, em japonês. Essa carta de 1999, com a versão em japonês, não pode ser a versão americana, é a versão nipônica, né? A versão em japonês. Ela vale incríveis US$ 10 milhões. Eu vou repetir. Essa carta, essa única carta, exclusiva, essa carta. Só essa. Se você tiver essa carta, Soldado do Urso Negro, arte de 1999, em japonês, ela vale US$ 10 milhões até o momento de gravação desse vídeo. Então eu não sei quando você está vendo. O interessante aqui é que você tem que pegar o seu deck antigo e olhar as cartas que você tem em bom estado, sei lá, um dragão branco, um caribo. Se você colocar no eBay para vender, você pode conseguir aí 1.000, 2.000, 3.000, tá? Você pode conseguir aí bons valores por elas, porque o mercado de colecionadores paga bem. Talvez você não consiga tão bem quanto as cartas que eu citei aqui, né? Que são cartas mais raras, mais valorizadas. Por exemplo, esses US$ 10 milhões é específico só nessa carta. Mas você pode conseguir valores incríveis aí em decks que talvez você não use, né? Porque hoje em dia todo mundo joga no meio digital, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.